Já estamos de volta com o Folha 1, hoje recebendo em nosso estúdio um de nossos debatedores fixos, o técnico em meteorologia Carlos Augusto Souto de Alencar, que veio para falar justamente desse primeiro mês da primavera. E antes da chegada dela, ele já havia falado de todos os fenômenos que teríamos. Então agora é a hora de avaliar o comportamento que nós teremos nessa, podemos dizer, reta final, até 21 de dezembro, quando temos a chegada do verão. Então a gente sempre fala, meu Deus do céu, está um pouco frio, aquela transição das estações, como ele sempre explica, né? E agora chegou aquele calor intenso. E a notícia que temos é a de sempre, né, Carlos Augusto? Agora vamos até maio, quem sabe. Obrigado pela visita. Sim, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade. Gostaria de cumprimentar os telespectadores do Folha 1, toda a equipe do programa, e agradecer a você mais uma vez, Antônio. Então, já vamos tendo esse calor agora por um bom tempo. Claro que pode ter um dia ou outro, essas transições todas, mas é o perfil realmente do tempo para os próximos meses. Não tem jeito, não tem jeito. Como nós falamos em outras oportunidades, primavera é uma estação de transição que começa com características de inverno e vai mudando gradativamente para características de verão. Nós podemos ter alguma queda de temperatura, sim, mas mesmo as quedas de temperatura que acontecerem a partir de agora, não vão chegar nem perto do que era na primavera. Então, mesmo quando a temperatura amenizar, não vai chegar às temperaturas de inverno. Então, nós podemos dizer que já começamos aí um período que parece muito mais com o verão e que passa a ter características que se assemelham ao verão. Então, temperaturas altas durante o dia, as temperaturas durante a noite não ficam mais tão baixas, às vezes até abafado mesmo durante a noite. Por quê? Porque a umidade do ar também aumentou, então o ar já não está mais tão seco como estava há 2, 3 semanas atrás, não está mais tão seco, então já tem mais umidade. Por ter mais umidade, o risco de formação de nuvens, né, de grande desenvolvimento vertical, com pancada de chuva, aumenta, e não é à toa que tem acontecido em algumas regiões aqui do entorno de Campos, Cambuci, Itaperuna, chuvas intensas, às vezes até com granizo, né? Então isso vai continuar com o risco disso acontecer. Novembro e dezembro com chuvas. Novembro, o período mais chuvoso dessa região é isso aí, outubro, novembro, dezembro. Mas nós podemos ter ainda em janeiro, ainda em fevereiro, ainda em março, e estendendo às vezes até abril, esse tipo de chuva, que é uma chuva isolada, extremamente forte e que nós não temos muito bem como precisar em que ponto da região ela vai acontecer. É muito comum isso, né? Às vezes a pessoa fala, até na cidade mesmo, né? Olha, tá chovendo muito aqui, eu vou me atrasar um pouco, pessoal, mas aqui em casa tá chovendo menos. Sim, exatamente. Nós às vezes estamos numa região da cidade, nós olhamos para um ponto, nós estamos vendo que está uma chuva forte, às vezes a alguns quilômetros de distância de onde nós estamos, e ali naquele ponto não está chovendo nada. Por quê? Porque são nuvens de chuva isolada, né? Pancada de chuva isolada, aquilo que muitas vezes nós falamos na previsão e que às vezes as pessoas me cobram. Mas vocês disseram, a previsão disse que ia ter chuva. Chuva isolada, pancada de chuva isolada. A pancada de chuva isolada não tem como precisar dentro daquela área onde ela vai acontecer. Em algum ponto daquela área, em algum ponto do norte fluminense, estará acontecendo uma chuva isolada. Mas ela pode estar acontecendo em Morro do Coco, pode estar acontecendo em Ururaí, pode estar acontecendo em São João da Barra e não necessariamente no ponto onde você está. Essa é a questão da chuva isolada. Agora, quando essa chuva vem com frente fria, aí é diferente. Aí nós dissemos assim, quando a previsão aparece assim, previsto chuva para todo o norte fluminense, bom, então aí não é chuva isolada, é uma chuva que vem de frente fria e aí, portanto, onde a frente fria está passando, vai chover. Então chove na área inteira. Essa é a diferença, né, que às vezes as pessoas não prestam atenção. Quando se disser chance de chuva isolada, de pancada de chuva isolada, são chuvas em determinados pontos. Quando se diz chuva em toda a região, é porque é uma chuva de frente fria que ocupa toda a região. Não, realmente são explicações úteis. Eu sempre digo, nosso papo tem sempre sua utilidade pública, porque falta às vezes essa noção, realmente essa leitura, né, do que se diz na previsão, até mesmo do que se vê nos aplicativos, né? Hoje em dia todo mundo no celular utiliza os aplicativos de vários institutos de pesquisa, como o Climatempo, por exemplo, para matar essa curiosidade. Nossa, como é que tá o tempo? Aí depois, mas choveu, tem muito isso também, aquela previsão que vai se renovando gradativamente. Poxa, mas amanhã ia ser tanto. Eu olhei de manhã à tarde, já está com outra previsão, não só para amanhã, mas para os outros dias. Isso vai mudando muito também. Sim, muda sim. Agora, tá.
geralmente muda para um prazo um pouco mais longo, Exatamente. de uma semana para mais. Que é o que eles mostram geralmente, assim, né? Porque, e em especial, e agora então isso ainda é mais comum, porque o que acontece? À medida que as características de verão vão chegando, a previsão ela precisa ser renovada mais vezes. Por quê? Porque o componente da temperatura alta, com a umidade mais alta e também as oscilações de pressão atmosférica, se tornam muito mais constantes no período de verão. No inverno, como o ar está mais estável, então a previsão tende a ser menos modificada, porque a previsibilidade do tempo é mais assim, mais tranquila, né? Então os índices de acerto no inverno, eles beiram os 100%, são muito altos. No verão cai um pouco, no verão cai para menos de 95%. 93%, 92%, né? Justamente porque as características no verão, né, climatológicas do verão, são muito instáveis, o ar fica instável. Né? Então aí as mudanças na previsão, em especial por um prazo um pouco mais longo, de uma semana ou mais, elas mudam com mais frequência. É a mesma coisa da temperatura, né? As pessoas brincam, principalmente nas redes sociais, nas postagens, né? Pô, tá 37, mas tem 70 graus. Tem hora que fica muito abafado, realmente, em alguns pontos diferentes. E aí entra a questão da sensação térmica. Que todo mundo acaba brincando. A sensação térmica. Nós temos que lembrar que a meteorologia, né, os dados são coletados à sombra. Por que eles têm que ser coletados à sombra? Porque senão nós não temos como fazer uma previsão, né, da temperatura da massa de ar de uma maneira coerente. Se você tivesse um termômetro medida a temperatura perto do asfalto, sem proteção, e o outro do lado de uma árvore, isso ia dar confusão. Sim. Então, para você medir temperatura e você ter noção de como é que está a temperatura do ar de um jeito mais ou menos contínuo numa área, o que você faz? Você bota o termômetro dentro de um abrigo meteorológico, protegido de vento direto, protegido de insolação direto, ele é branco para refletir radiação e tudo mais, de uma maneira que aquele ar que entra naquele abrigo, ele tem uma temperatura do ar como ele está naquele momento. Certo? Agora, a sensação térmica é uma outra coisa. Você não está na sombra, você não está protegido de insolação. Nenhum desses ambientes. E não está protegido de construções. Verdade. Então, se você está na rua, a sensação térmica é outra. No centro da cidade, né, que você tem prédios, asfalto, exatamente, carros passando. Às vezes bloqueia o vento também, Sim. que ajuda a minimizar a temperatura. Por que tantas pessoas que moram em campos nessa época costumam ir para as praias? Porque lá nas praias são menos construções, Sim. menos asfalto, aqui, né, o vento vem diretamente, então a sensação térmica é mais branda. Verdade, tem tá gente entendendo? que tem casas de praia em condição muito boa, porque nesse período a gente tem o prazer de viajar, nessa, entre aspas, viagem. São João da Barra é pertinho. Sim. Né? Para dormir na praia e voltar no dia seguinte. Pois é, e no entanto, se eu coloco um abrigo meteorológico oficial em Campos e coloco um abrigo meteorológico oficial em São João da Barra, a diferença de temperatura seria de 1, 2 graus, mas quando você olha a sensação térmica, essa pode ser de 5 graus. E aí já é muito. Entende? Né? E aí já é muito. Exatamente, essa que é a questão. Olha, obrigado, sempre agradabilíssimo. E antes do finzinho da primavera, já voltamos a fazer essa avaliação do verão, porque embora exista esse perfil parecido para os próximos meses, tem sempre alguma surpresa. Maior ou menor possibilidade de chuvas, isso tudo só vai chegando na pesquisa de vocês, né? Vocês vão tendo essas conclusões quando a estação vai se aproximando. Então, em breve nos vemos. Exatamente. Então, daqui a algum tempo, se tendo o prazer de ser convidado de novo, nós esclareceremos com mais dados como será o comportamento do verão em Campos e em toda a região norte e noroeste fluminense. É isso, muito obrigado e obrigado a você pela audiência. Boa noite.